Olá, crianças, boa noite, bem-vindos ao nosso cultinho. Para quem não me conhece, eu sou a tia Ana e para vocês que me conhecem, queria dizer que eu estou com muitas saudades. Hoje nós vamos ter um cultinho especial. A partir de hoje, nós vamos começar uma série de lições que falam sobre o mesmo personagem. Então aguarde que daqui a pouco você vai ver qual é a história que nós vamos contar na sequência nos próximos cultinhos, tá bom? E agora nós vamos entrar cantando louvores ao nosso Deus. O louvor, ele nos faz sentir melhor e ele nos faz comunicar com o nosso Deus, adorar ao nosso Deus. Então eu te convido nesse momento para você aí na sua casa. Pode levantar no quarto da mamãe, do papai, no escritório, na sala, onde você estiver. Vamos juntos louvar a Deus. Boa noite, amigos! Hoje a gente preparou uma música nova para vocês. Então eu espero que vocês gostem dessa música e depois tornem a ouvir para aprender e cantar junto com a gente. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. O Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, as estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com a sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não, e com o seu carinho está me guardar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. De novo. Meu coração Bem forte! é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Alô, alô, aqui
e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, aqui de Cristo a voz. Quietinhos vamos pois ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Bom, como eu disse para vocês, hoje nós vamos começar uma série de lições que falam do mesmo personagem. Então, nós vamos começar a falar sobre a história de José. Você já ouviu a história de José? Eu acredito que muitos de vocês já ouviram algumas partes dessa história ou até a história toda. Então, para você que já ouviu, nós vamos relembrar essa história. E para você que não ouviu, vamos juntos conhecer um pouquinho da história de José. Para iniciar a história de José, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre os pais de José. Como eles se conheceram, como que foi que surgiu a família de José, tá bom? Então, hoje eu vou usar como recurso aqui alguns bonecos do meu filho, tá bom? E umas bonecas da minha filha também. Então, esse daqui é o Labão. O Labão, ele era o pai da Raquel, que era a mulher que Jacó, o pai de José, amava. E Jacó chegou até Labão para pedir para se casar com Raquel. Então Jacó disse para Labão: Labão, eu gostaria de me casar com Raquel, sua filha. Eu a amo e ela é muito bonita. Eu quero tê-la por esposa. Então Labão respondeu: Ó José, eu concordo com você, mas não posso dá-la em casamento desta maneira. Vamos fazer um acordo. Então eles fizeram um acordo. Você trabalha para mim durante 7 anos. E ao final dos 7 anos de trabalho, eu lhe dou a minha filha Raquel em casamento. Ah, tudo bem, eu concordo, Labão. Então, Jacó passou 7 anos trabalhando no campo, cuidando de todas as coisas de Labão, o pai de Raquel. Passados os 7 anos, Jacó procurou Labão novamente e falou: Labão, agora já deu o tempo que nós combinamos de trabalho. Eu gostaria muito de poder me casar com a sua filha. Sim, Jacó, você tem razão. Já passaram-se os 7 anos, então vamos marcar o casamento. Façamos o casamento. E então, o que aconteceu foi que a filha de Labão apareceu. Mas naquela época, elas usavam um véuzinho no rosto. Eu não tinha um véuzinho, então eu não pus. E Labão levou-a até Jacó. E Jacó se casou com ela. Mas Labão tinha 2 filhas. A Lia, que era mais velha, e a Raquel, que era mais nova. Eles foram embora para casa e quando chegou no dia seguinte, ele ficou muito bravo, porque ele viu o rosto da esposa dele e não era a Raquel, era a Lia. Então, Jacó ficou muito bravo e foi procurar Labão novamente. Olá, Labão. Eu estou muito chateado. O que houve, Jacó? Você me enganou. Você me deu outra mulher como esposa. Era sua filha Lia. E agora? Eu queria me casar com Raquel e não com Lia. Você me enganou. E então Labão explicou para Jacó.
Pois bem, Jacó, o que acontece é o seguinte: aqui em nossas terras, para casarmos a filha mais nova, primeiro a mais velha tem que estar casada. Por isso, eu lhe dei a minha filha Lia. Agora, se você quer se casar mesmo com Raquel, trabalhe mais 7 anos para mim, e então eu lhe darei Raquel como esposa. Sim, tudo bem. Eu trabalharei mais 7 anos pela mulher que eu amo. E então, Jacó foi lá e começou a trabalhar novamente. E trabalhou, e cuidou das coisas do campo, das ovelhas, da colheita, e cuidou de todas as coisas da terra do seu sogro, Labão. Então, após 7 anos, Labão lhe deu a tão esperada Raquel por esposa. E então, Jacó formou uma família com Lia, a sua primeira esposa, que era filha de Labão, a irmã mais velha de Raquel, e Raquel, que era a mulher que ele tanto amava. Então, desta união, Jacó teve alguns filhos. O que aconteceu? Aconteceu que a Raquel era estéril, ela não podia ter filhos. Enquanto isso, a Lia tinha muitos filhos. A Lia deu seu primeiro filho, Ruben, ao seu esposo Jacó. E, após isso, ela teve alguns outros filhos. Raquel ficou muito chateada. A cada filho que Lia dava ao seu esposo, Raquel pensava: ele não vai mais me amar, eu não sou capaz de dar um filho a ele. E isso deixou-a muito triste, até que um dia ela teve uma ideia. Vou chamar a minha serva para que também seja esposa do meu marido. E então ela lhe dará filhos e eu tomarei os filhos por meus filhos. Então ela chamou a sua serva e falou que também teve filhos e deu filhos a Jacó. Lia teve mais alguns filhos, mas, não conformada, também chamou a sua serva e também deu-a por esposa ao seu marido, que também lhe deu filhos que ela também chamava de filho. Mas Deus, um dia, se lembrou de Raquel e decidiu dar filhos também a Raquel. Jacó e Raquel já não eram os mais tão novos. Os filhos de Raquel foram os filhos da velhice de Jacó. Então, o primeiro filho que Raquel deu a Jacó se chamou José, que é o personagem da nossa história. E depois ela deu mais um filho que chamou-se Benjamim. Mas o primeiro filho dela com Jacó se chamou José. E Jacó se alegrou muito em poder ter um filho na sua velhice com a mulher que ele tanto amava. Então Jacó teve muitos filhos. Vamos lembrar um pouquinho o nome dos irmãos de José. O primeiro foi Ruben, depois veio Simeão, depois veio Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Isacar, Zebulon,
José José não quer ficar em pé, gente. Vamos ver. José e Benjamim. Esses, então, foram os filhos de Jacó. Ele teve algumas filhas mulheres também, né? Mas aqui nessa história, onde a gente vai dar continuidade, nas próximas lições também, nós vamos falar sobre os irmãos, tá? De José. Então, estes são os irmãos de José, filhos de Lia, de Raquel e das servas de Lia e de Raquel, certo? Então, Jacó e seus filhos, com as suas esposas, formaram uma grande família. Dando continuidade à nossa história, deixa eu guardar tudo, pessoal. Dando continuidade à nossa história, nós já sabemos que Jacó era o filho da velhice. José era o filho da velhice de Jacó, certo? E que Jacó se alegrou muito com isso. Então, na continuação da nossa história, eu quero lhe contar o que aconteceu a partir disso. A Bíblia nos diz assim, que Jacó, o qual ao longo da sua história Deus também mudou o nome e se chamou Israel, Jacó amava mais a José do que aos outros filhos que ele tinha, pois José era o filho da sua velhice. Então, Jacó decidiu dar para o seu filho um presente para lhe mostrar todo o seu amor. Então, Jacó mandou que fosse feita uma capa muito bonita, especial para José. Então, presenteou o seu filho José com essa capa, a qual ele vestiu, e todos os dias depois ele vestia para ir trabalhar no campo, para ir ajudar a sua família. E aquele presente deixou José muito feliz. E o pai se alegrou muito em poder dar para José aquela capa. José, todos os dias, ajudava a apacentar as ovelhas no campo, os rebanhos, trazia notícias dos seus irmãos para os seus pais, e ali ele usava essa capa que o pai lhe dera, né? E por amar tanto aquele filho, o José, Jacó deu então este presente, uma túnica. Hoje a gente fala capa, fala blusão, né? Mas era uma túnica o nome que dava na Bíblia, né? Para essa roupa diferente que põe por cima assim, tipo uma capa. Então José ficou muito feliz com esse presente e o pai se alegrou muito em poder dar esse presente. É tão bom a gente ganhar presente, a gente dar presente, né? Eu também gosto. Eu fiz aniversário essa semana e eu fiquei super feliz com as demonstrações de carinho que eu recebi da minha família, dos meus amigos, né? E com certeza José também ficou muito feliz em ter ganhado este presente e ficou muito feliz com o carinho do seu pai. Mas nos próximos capítulos nós vamos ver o que aconteceu. Então, se prepare. Será que os irmãos gostaram de saber que José ganhou essa capa? Será que eles também ficaram felizes com o presente que o irmão ganhou? Será que eles sentiram algum sentimento ruim, que a gente pode chamar de inveja, de raiva, de ciúmes? Ou será que eles ficaram felizes? O que vocês acham? Vocês se lembram? Se já ouviram essa história, o que aconteceu? Então, agora eu vou encerrando por aqui a nossa história. E na próxima semana você acompanha com a próxima tia qual foi o desfecho dessa história.
o que os irmãos acharam e o que aconteceu com José, tá bom? Então não perca na próxima semana o cutinho para você saber o que aconteceu com José. E agora, crianças, chegou a hora de nós fazermos algo que nós vamos lembrar da nossa história. Então, para hoje, a atividade que eu preparei é uma atividade que você vai fazer uma capa, igual a capa que nós vestimos ali na nossa história no José, como a capa que Jacó deu para José. Então, para isso, você vai precisar de uma folha de sulfite, de qualquer cor que você tiver na sua casa, e uma tesoura. A régua pode usar para você fazer desenhos, para fazer alguma coisa para enfeitar essa capa, porque a capa dele era bem linda, né, que fala lá na história. Era uma capa especial, então você pode fazer uma capa bem especial. Eu usei essa folha e transformei ela nestes desenhos. Então, você tá vendo? Eu enfeitei todo o papel só com canetinhas, né? Várias cores de canetinhas. E eu usei régua para fazer os riscos e as canetinhas para enfeitar. Fiz X, risquinho, pinguinho, bolinha. Fiz um pouco de cada coisa. E ela ficou assim, bem colorida e enfeitada. Tá bom? Então, agora eu vou chamar você para vir mais pertinho aqui de mim. E a gente vai ver como que a gente vai dobrar para essa folha se transformar numa capa. Olha aqui. A gente vai pegar ela e vai dobrar em 3 partes iguais. Olha, vamos fazer assim pra gente conseguir ver que ela está sendo dobrada em 3, tá vendo, ó? Em 3. Então, vem de um lado e vem do outro. E aí, a gente dobra ela em 3 partes. Por que a gente vai dobrar em 3 partes e não no meio? Porque nós vamos fazer o bracinho, um de cada lado. Tá vendo? Olha, a gente dobrou aqui. E agora, pra gente marcar o bracinho, a gente vai precisar fazer um círculo, né? Então, eu pensei em usar algo redondo pra gente fazer esse círculo, tá? Então, você pega aí um lápis grafite pra você marcar o círculo. Só que eu acho que esse tamanho que a tia Ana pegou aqui vai ficar pequeno. Então, a gente marca, ó, uns 2 dedinhos assim pra baixo, a gente marca um círculo. Meio círculo, não é um círculo inteiro, ó, tá vendo? Sobrou um pedaço dele pra fora, né? Porque na hora que a gente cortar, vai virar um círculo meio oval. E aqui, ó, mais 2 dedos pra baixo e a gente faz a marquinha do meio círculo de novo. Meio círculo é a metade de um círculo, né, gente? Vocês estão entendendo? Agora, a gente vai pegar a tesoura e nós vamos cortar aqui este meio círculo que a gente fez, tá vendo? Olha. E aí, mesmo que não fique tão retinho, tão perfeitinho, não tem problema, tá vendo? E agora, o outro lado. E assim nós fizemos o braço da nossa capa. Aí aqui em cima, a gente vai fazer, ó, a gente pega aqui, deixa um dedo de cada lado, né? E aí a gente faz mais um C rasinho, tá vendo, ó? Como fosse a letra C, como se a gente estivesse fazendo a lua. Pra gente cortar aqui a capa. Entende? E aí, a gente vem com a tesoura e corta aqui a golinha da capa, né? E aí, a capa ficou pronta, tá vendo? E essa é a capa do José. E aqui dentro ficou assim a nossa capa. Aí, se você quiser pegar um papel, cortar uma cabeça, colar aqui, né? Ou se você quiser escrever José aqui dentro, assim, ó, com a sua caneta aí, você escrever, ó, José é o J, o O, o S e o E, com o acento agudo.
E aí você pode guardar para você se lembrar dessa história também. E para você também não esquecer, para a próxima semana, eu vou recordar com vocês o que essa nossa história nos ensinou hoje. Então, ela nos falou um pouco sobre mentiras, né? Sobre enganar. O pai da Raquel e da Lia enganou a Jacó, lembra? E isso não é algo bom. Mentira, enganação, não agrada a Deus, né? Então, a primeira lição que a gente toma dessa história é que Deus não se agrada de mentiras e de enganações. E, por conta dessas mentiras, o José não pôde criar uma família, que era a família dele. Ele acabou tendo um monte de mulheres, que também não é o plano de Deus para a família, né? O plano de Deus para a família é que ele tivesse uma mulher e criasse essa família. Mas como as coisas foram acontecendo da forma humana e não da forma que Deus queria, aconteceu toda essa confusão. E que confusão, hein? Outra coisa que ela nos ensina é que nós devemos esperar o tempo de Deus, porque Raquel depois teve os filhos com José. A princípio ela não podia ter filhos, e isso fez com que ela ficasse muito triste e tivesse ideias erradas, não é mesmo? E aí ela foi e deu outra mulher para Jacó ter filhos no lugar dela, para disputar com a irmã dela. E elas começaram a disputar de quem tinha mais filhos. E isso não foi legal, né? Então, se ela tivesse esperado o tempo certo, ela teria tido os filhos dela, assim como Deus deu para ela depois, né? Esses filhos. Então, outra coisa importante é saber esperar o tempo de Deus. Às vezes parece que ele demora, mas ele não demora. Ele faz tudo no tempo certo, tá bom? E a última coisa que eu quero lembrar com vocês dessa lição é que Deus fez um milagre, né? A gente estava falando agora de Raquel. Deus fez um milagre na vida de Raquel. Ela não podia ter filhos, assim como a Sara, né? Também não podia ter filhos, a mulher do Abraão. E a Sara é a bisavó do José, viu? E a Sara não podia ter filhos. A Ana, que a gente ouviu a história já, também não podia ter filhos. Então, Deus também fez um milagre na vida de Raquel e deu filhos para ela. Então, o nosso Deus, ele gosta das coisas certas, ele nos ensina a respeitar o tempo dele, e ele também é um Deus que cuida de nós e que até proporciona milagres nas nossas vidas e nas nossas famílias. Então, eu quero que você guarde isso na sua cabeça, na sua mente, e na próxima semana essa história continue e vocês vão descobrir muito mais do que Deus tem para ensinar para vocês com a história de José, tá bom? Agora eu vou te convidar a fechar o seu olho e nós vamos fazer juntos uma oração para agradecer por esse momento tão especial. Vamos fechar os olhos? A tia Ana fala, você pode repetir aí na sua casa se você quiser, tá bom? Papai do céu, obrigada por este dia. Obrigada porque nós estamos aqui juntos, mesmo longe. Obrigada porque nós estamos estudando a Bíblia e estamos aprendendo muitas coisas que o Senhor quer nos ensinar. Nos abençoa durante esta semana, nos dê, Senhor, inteligência, sabedoria, que possamos fazer as coisas certas, que agradam a Deus, que possamos saber esperar a resposta no tempo certo e que também possamos acreditar que o Senhor pode todas as coisas. Abençoe a nossa noite, abençoe a nossa família e nos proteja de todas as situações que estão acontecendo neste momento aqui no nosso planeta. Nos dê um bom descanso, em nome de Jesus. Amém. E agora a gente fica por aqui. E a gente tem mais na próxima semana da história de José. Eu tô com saudade. Muitos beijos para vocês. E a gente se vê em breve, tá bom? Tchau, tchau. Boa semana.